quando fala na Carla Zambelli, a gente tem que lembrar do próximo que quer fazer o que ela já fez. Todo mundo sabe quem é, né? Jair Bolsonaro, que, aliás, deve estar com mais raiva ainda da Carla Zambelli, porque ela antecipou o movimento dele. Pegou o dinheiro de Pix e se mandou, fugiu. Foi agora para os Estados Unidos, através de uma fuga pelo Paraguai, pegou um avião, foi para a Argentina, da Argentina para os Estados Unidos. Foi assim a fuga dela via fronteira. Eu tenho dito que Jair Bolsonaro já pensa em fugir há muito tempo. E ele só, como ele está com o passaporte retido, a expectativa dele de fuga ou é fazer o que fez a Carla Zambelli, sair por aí pelas fronteiras, escondido, ou entrar numa embaixada. Então, quando a Carla Zambelli agora faz esse movimento de fuga, que o Eduardo Bolsonaro já tinha feito, é evidente que Jair Bolsonaro está para o mesmo caminho. E lá do exterior, eles ficam a atacar o sistema democrático para ver se conseguem estabelecer alguma confusão, algum caos político para implantar um regime autoritário, que é o que fizeram no 8 de janeiro. É a estratégia do golpe continuado. Imagina se o Bolsonaro já estava com raiva dela, porque ele acha que perdeu a eleição porque ela saiu como pistoleira lá em São Paulo. Imagina agora, que ela está antecipando tudo. Agora, Marcelo, lá na Câmara, eu acho que é evidente, né? A, essa Zambelli, ela não precisa de autorização da Câmara para ser presa, porque o crime que ela cometeu, ele não está previsto como crime que a Câmara precisa autorizar a prisão. O caso dela foi um crime de invasão do sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, portanto, é um crime comum, está no Código Penal que ela fez lá. Então, não precisa de autorização. Ela pode ser presa, ela não está sendo presa em flagrante delito, que precisaria dessa autorização. Então, ela pode ser presa. Estando presa, ela não vai poder exercer o mandato. Por isso, o Alexandre de Moraes disse que a cassação dela é imediata, não precisaria nem de autorização da Câmara, porque já estaria evidente que ela não teria condições de frequentar o parlamento. Mas eu acho que o parlamento tem a obrigação de dizer que a Carla Zambelli está caçada pelo próprio parlamento. Então, não vejo como ela escapar disso, principalmente depois do que ela está fazendo. Porque ela vai para lá e de lá ela começa a dar entrevista atacando de novo o sistema democrático, fazendo como está fazendo Eduardo Bolsonaro. Então, é outra lambe-botas do imperialismo a serviço do ataque à democracia brasileira. É traição, lesa pátria. Então, acho que tudo isso leva à cassação de Zambelli, de Eduardo Bolsonaro, e é ficar de olho no Jair Bolsonaro para que não aconteça a mesma coisa. O Supremo tem responsabilidade de vigiar de perto os passos de Jair Bolsonaro e não deixar ele fugir. O que impede o Hugo Mota de botar em votação isso? De levar esse caso dela e e o próprio caso do Eduardo Bolsonaro, que está lá pregando, forçando autoridades americanas a virem contra as instituições brasileiras. Isso não tem que ser analisado na comissão de ética, ou a comissão de ética só serve para correr atrás de deputado que bota para fora o pessoal do MBL que vai provocar lá? Isso tem que ser colocado em votação no Conselho de Ética. Tem muitas representações nossas, tanto contra Carla Zambelli quanto contra Eduardo Bolsonaro. O problema é que a comissão de ética, como o Marcelo Olli falou, a única punição que ela fez nesse processo todo foi em relação ao Glauber, de forma injusta, porque o que o Glauber fez foi reagir a uma extrema provocação de uma pessoa que foi lá para fazer aquilo. E que, aliás, os seguranças acabaram permitindo que aquilo acontecesse, porque podiam muito bem ter impedido aquele processo ao retirar de lá a pessoa que foi fazer a provocação ao deputado na Câmara do jeito que fez. Então, aí é um problema real que nós temos, Marcelo, porque o Centrão acaba passando a mão na cabeça da extrema-direita, né? Vamos lembrar daquela votação de 315 votos, em que eles simplesmente votaram para que o Ramagem não fosse mais investigado pelo Supremo Tribunal Federal e, de roldão, também Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e todos os outros fosse paralisado no Supremo Tribunal Federal a ação de julgamento da tentativa de golpe. Aquilo foi gravíssimo, Waller. E foi uma votação de 315 deputados, com todo o Centrão votando aquele absurdo. Ou seja, o Centrão, junto com a extrema-direita a gente já sabe que não tem nenhum apreço pela democracia. Mas o Centrão, votar com eles para paralisar uma ação do Supremo, aquilo foi gravíssimo. Mostra que a gente não pode confiar no Centrão, nem na perspectiva da defesa do processo democrático. Infelizmente é isso, a população tem que ir aprendendo também quem defende de fato o processo democrático e como age o Centrão nos seus interesses próprios.